Olá para todos, eu sou o Crônio Marins e esse é o 29º vídeo de Mentes Holísticas, a ciência e o centro do universo. Bem, como vimos até aqui, a ciência não é aquela coisa certinha, muito organizada, neutra, como alguns pintam, né? Existem muitos interesses envolvidos em boa parte das discussões científicas. Bem, e se existe uma série de interesses e uma série de posições, até num problema simples como o de uma vacina, imagina quando se diz sobre toda a estrutura do nosso universo. Então, acompanhamos durante a história da ciência, né, uma série de modelos e as disputas por esses modelos para explicar todo o nosso universo conhecido. Começando então com quem mais? Aristóteles. No modelo aristotélico, temos aqui a Terra paradinha no centro do universo. Ao redor da Terra, em esferas concêntricas, aqui representadas como círculos, nós temos os astros conhecidos, que têm suas trajetórias nessas esferas. Pois bem, essas esferas são a da Lua, Mercúrio, de Vênus, a esfera do Sol, a de Marte, a de Júpiter, a de Saturno. Todos os astros conhecidos, os planetas visíveis a olho nu, o Sol e a Lua. E a última esfera, a das estrelas fixas. Pois bem, esse modelo explicava alguma coisa, como, por exemplo, a sucessão do dia e da noite. Não seria mais necessário um Deus para transportar o Sol em seu carro diariamente de lá para cá. Mas outras coisas não eram explicadas por esse modelo. Por exemplo, o movimento retrógrado de Marte. Se você olhar Marte ao longo do tempo, dos dias, dos meses, no céu, você vai verificar que Marte segue uma direção contra o fundo fixo das estrelas e de repente muda de direção. É como se ele fosse buscar alguma coisa que esqueceu ali no céu. Depois, ele volta a ter a mesma direção. Bem, esta parte do movimento retrógrado, ela não pode ser explicada pelo modelo de Aristóteles. E uma possível explicação só vai vir alguns séculos depois, no segundo século depois de Cristo, com um astrônomo chamado Cláudio Ptolomeu, que viveu em Alexandria. A explicação do Ptolomeu se baseava na ideia de que a Terra estava quase no centro de um grande círculo, ao qual ele chamou de deferente. Os planetas orbitavam tendo seu centro num ponto deste círculo deferente. Este círculo, a órbita planetária, chamada de epiciclo. Com isso, ele conseguia justificar o movimento retrógrado e as posições dos astros em tabelas que já existiam desde a Babilônia. Bem, às vezes, os ajustes não eram tão próximos do que era visto, mas Ptolomeu e os astrônomos que o sucederam fizeram adaptações utilizando a ideia de mais epiciclos. Então, um planeta Marte, por exemplo, né, teria sua órbita num epiciclo terciário, que teria o centro no epiciclo secundário, que teria o centro no epiciclo primário, que teria o centro no deferente, onde perto do centro, paradinha, estava a Terra. Explicação complicada? Um tanto, mas as posições observadas dos astros batiam, ou quase batiam, né, com aquelas obtidas nas tabelas milenares que vinham desde a Babilônia. Uma explicação diferente desta, um pouco mais simples, ou bem mais simples, viria só 14 séculos depois, no século XVI, uma verdadeira revolução. Esta é a Revolução Copernicana, que acontece durante o período do Renascimento Europeu, já bem avançado. O Renascimento é uma época na Europa em que os valores gregos são revitalizados, os valores humanísticos, modificando arte, cultura, e aí chega a vez da ciência.
né, contestando-se os valores, alguns valores da Igreja Católica e mesmo a autoridade de Aristóteles. Bem, o primeiro grande expoente da Revolução Copernicana foi justamente Nicolau Copérnico. Ele viveu de 1473 a 1543. Ele nasceu no reino da Polônia, em família de posses. Ele foi ordenado padre, tornou-se cônego da Catedral de Frauenburg, né, por indicação do seu tio. Utilizando a catedral como observatório, fez observações astronômicas e idealizou um sistema em que o Sol era o centro do universo. Apesar de ter concluído sua grande obra das revoluções das esferas celestes em 1530, só publicou em 1543, pouco antes do seu falecimento, por receio de perseguição religiosa. Seu sistema, apesar de não possuir provas convincentes, explicava algumas questões que o modelo aristotélico não explicava. Entretanto, ao incluir um movimento de rotação para a Terra, apresentava outros problemas que precisariam ser explicados. Bem, uma das coisas explicadas tanto pelo modelo heliocêntrico quanto pelo geocêntrico era um movimento aí retrógrado de Marte. Então, tanto o modelo de Copérnico, o heliocêntrico, quanto de Aristóteles Ptolomeu, o geocêntrico, davam explicações para esse fenômeno. Apenas que o modelo heliocêntrico dava uma explicação mais simples. E como dizia o filósofo Guilherme de Ockham, da Idade Média, se temos várias explicações para um mesmo fenômeno, vamos escolher a mais simples. A ideia da Terra girando loucamente enquanto orbitava o Sol parecia tão maluca que a Igreja, no primeiro momento, até deixou ela de lado. Bem, se essa ideia fosse usada como ficção só para explicar e prever algumas coisas, tudo bem, como ficção. O problema é que a Igreja tinha que encarar revoltas internas, a reforma calvinista e a luterana, e neste sentido se tornou mais rígida, porque as ideias copernicanas davam origem a outras ideias, muito mais perigosas para a Igreja. Giordano Bruno viveu de 1548 a 1600. Nascido Filippo, em Nola, hoje província italiana de Nápoles, mudou seu nome para Giordano quando entrou para a Ordem dos Beneditinos. Foi, entre outras coisas, matemático, teólogo, filósofo, escritor e cosmólogo. Como cosmólogo, adotou e estendeu o modelo copernicano. Por conta de várias ideias consideradas como heréticas, inclusive suas concepções cosmológicas, foi excomungado pela Igreja Católica, pelos luteranos e pelos calvinistas. Que feito! Denunciado para o Santo Ofício, do qual já se escondia, Bruno cai nas garras da Inquisição e, depois de um processo que dura 8 anos, é condenado à morte pela fogueira. Ele jamais renunciou às suas ideias. Giordano Bruno tinha ideias complicadas para a igreja sobre Jesus, sobre Maria, mas também sobre cosmologia. Porque Bruno dizia que as estrelas eram bolas de fogo que estavam muito longe da Terra. Essas bolas eram orbitadas por planetas e havia vida nesse planeta. O universo era infinito. Mas como assim? Deus criou um universo finito somente para o homem. É isso que dizia a igreja. Então, estas ideias eram intoleráveis para a igreja. Até hoje se discute se Giordano Bruno foi realmente um mártir da ciência ou simplesmente um mártir das ideias, de forma geral. O que não se discute, entretanto, é que um julgamento que veio logo depois, este sim, foi apenas por problemas ligados a concepções científicas, o julgamento ou os processos de Galileu Galilei. Galileu Galilei viveu de 1564 a 1642. Nasceu em Pisa e, ainda menino, mudou-se para Florença. Filho de um músico, desde cedo foi influenciado por ideais artísticos e pelo hábito de observação dos fenômenos naturais. Ao longo da vida, estudou diversos fenômenos físicos, tendo habilidade técnica diferenciada.
Aperfeiçoou o telescópio, até então uma curiosidade utilizada em brincadeiras populares, e utilizou para observações astronômicas. Ele chegou até a comercializar alguns telescópios. Entre suas contribuições para a física estão o estudo do movimento pendular, da queda dos corpos, de movimentos variados e, claro, suas concepções cosmológicas, ajudando no fortalecimento do modelo copernicano heliocêntrico. É considerado o pai da ciência moderna, ligando a física à matemática e submetendo as teorias a provas experimentais. Por duas vezes foi processado pelo Santo Ofício por defender o modelo heliocêntrico e o movimento da Terra. No segundo processo, renunciou às suas declarações, tendo sido condenado à prisão, logo convertida em prisão domiciliar em Florença, onde faleceu. Particularmente, gosto muito de Galileu, um homem de personalidade, tanto que queria dar um nome, Galileu, meu filho mais velho. Bem, a família não gostou muito da ideia e o nome acabou ficando Arinan. Ao invés de um cientista ou talvez de um músico, temos um bom esportista. Mas ele é feliz, é o que interessa. Quanto a Galileu, ele é fundamental para a história da ciência. Ele une a física e a matemática, chegando a dizer que Deus criou o universo utilizando a linguagem da matemática. Ele também, estudando um princípio da relatividade dos movimentos, ele mostra que não é nada absurdo pensar que a Terra se move. Por quê? Veja só, se eu estou num barco e o barco vai suavemente pelas águas, eu não percebo o movimento do barco. Então, da mesma maneira, não preciso perceber o movimento da Terra. Pois bem, se os movimentos são relativos, então, como é que fica Deus? Pergunta a igreja. Deus também é relativo? Bem, Galileu só não enfrentou maiores problemas porque tinha amigos poderosos, inclusive um homem que iria se tornar o Papa Urbano VIII. Por isso ele passa quase ileso no primeiro processo. Apenas dizem para ele, calma Galileu, vai devagar. Mas Galileu é um homem de personalidade e ele escreve um livro, né, que tem alguns personagens. E chegam para o Papa, sempre existe um fofoqueiro de plantão, diz, olha, tem um personagem que é ridículo no livro e ele é você. Bem, Urbano VIII, mesmo gostando de Galileu, manda chamar Galileu e ele é processado pela segunda vez. Aí só livram ele da fogueira e da masmorra. Ele é preso e proibido de falar para o resto da vida. Mas ele abre caminho, né, com todos os seus trabalhos para outros grandes expoentes da ciência, como Isaac Newton. Bem, sobre isso falaremos na próxima semana. Então, venha ver sobre Newton e muito mais no próximo vídeo de Mentes Holísticas. Se inscreva no canal.